Bom, hoje nós vamos tratar aqui das medidas cautelares diversas de aprendizagem. Ela faz parte do programa que foi criado pela Escola Superior da Defensoria Pública e tem como objetivo trazer à tona alguns temas que foram propostos pelo Conselho Nacional de Justiça ao criar o Plano Pena Justa. Ora, o que é e o porquê surgiu essa ideia do CNJ construir esse Plano Pena Justa? Como todo mundo sabe, o Brasil ele é o país que tem a terceira maior população carcerária do mundo. Hoje, a nossa população carcerária gira em torno de 909 mil pessoas, aproximadamente. Ou seja, estamos quase que com a população carcerária de 1 milhão de pessoas. Em 2015, essa população carcerária era em torno de 622 mil pessoas. De lá para cá, tivemos um aumento de quase 300 mil pessoas, um número considerável. Mas veja, a partir desse caos, ciente de toda essa crise do sistema prisional, é que foi proposta a ação de descumprimento de preceito fundamental número 347, em que foi concedida uma medida cautelar, mais precisamente em setembro de 2015, determinando, primeiro, aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9.3 e 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos, no prazo de 90 dias, fossem realizadas audiências de custódia. Então, a ADPF 347 é a ação que determina a instituição das audiências de custódia e assim o fez, determinando um prazo de 90 dias. Além disso, também que fosse utilizado esse saldo acumulado do FUNPEN. Ora, por que é que a ADPF foi julgada e houve uma determinação nesse sentido? Porque essa ADPF, ela reconheceu o estado inconstitucional de coisas do nosso sistema prisional. Como tal, foi determinado em sede de medida cautelar, liminarmente, a instituição das audiências de custódia. Qual o objetivo? O objetivo foi exatamente tentar desafogar o sistema prisional. Eis que um dos motivos da crise do sistema, sem dúvida, é a superlotação carcerária. E essa audiência de custódia, como nós sabemos, ela foi instituída em 2015 por uma resolução, a resolução número 213 do Conselho Nacional de Justiça, e representou um avanço significativo em nosso ordenamento jurídico, porque ela limitou, porque ela conseguiu fazer com que diversas prisões que antes eram decretadas de forma automática deixassem de ser. Ela fez com que houvesse uma filtragem maior na análise dessas prisões em flagrante e na aplicação das medidas cautelares extremas. Então, é por isso que eu digo que houve um avanço significativo para o nosso ordenamento jurídico. Ora, como se sabe, em 2019, a Lei 13.964, o chamado pacote anticrime, promoveu uma alteração no Código de Processo Penal, na realidade, várias alterações, e uma delas foi determinando que a audiência de custódia fosse prevista na própria legislação processual penal. Então, além da resolução CNJ, hoje nós temos na nossa legislação processual penal essa previsão da audiência de custódia.
Pois bem, por que é que eu estou falando da audiência de custódia? Porque nós temos duas espécies de pena. Nós temos duas espécies de prisão, desculpe. Nós temos a prisão pena e a prisão cautelar. Então, nós sabemos que um dos calos, uma das mazelas, um dos problemas do sistema prisional é exatamente a quantidade absurda de prisões cautelares. Prisões que são provisórias, mas que provocam essa superlotação. Prisões, muitas das vezes, desnecessárias. Prisões que poderiam, inclusive, ser substituídas por medidas cautelares. Então, o nosso ordenamento jurídico, em 2011, mais precisamente, foi palco de uma alteração na nossa legislação processual penal, uma alteração bem contemplativa. Então, a nossa legislação processual penal em 2011 teve como avanço instituição das chamadas medidas cautelares diversas de prisão. Então, a alteração promovida em 2011, no título do Código de Processo Penal, que trata da liberdade provisória, da prisão e das medidas cautelares, ela foi muito bem-vinda, porque ela também prevê limitações ao uso da prisão preventiva, prevê novas regras mais adequadas, mais consentâneas com o sistema acusatório e trouxe também diversas medidas cautelares para serem utilizadas subsidiariamente nos casos em que não seria necessário, não seria adequada a utilização da prisão preventiva. Então, esse programa, ou melhor, o Plano Pena Justa, é um plano nacional cuja finalidade é enfrentar essa situação de calamidade nas prisões brasileiras. Então, ele foi construído, como eu disse, pelo Conselho Nacional de Justiça e a União, contando aí com o apoio de diversos parceiros institucionais e a sociedade civil, e dentre esses parceiros institucionais está a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público. A elaboração desse plano Pena Justa, ele segue uma determinação do STF, também nessa ação de descumprimento de preceito fundamental, desta feita no julgamento realizado na ADPF em outubro de 2023. A decisão proferida nos autos da ADPF indicou que há violações sistemáticas de direitos humanos nas prisões, que oferecem condições precárias de infraestrutura, higiene, alimentação, um atendimento suficiente em saúde, superlotação, insuficiência na gestão processual das pessoas apenadas e diversos relatos de torturas e maus-tratos. Esse cenário configura, como eu disse outrora, um estado de coisas inconstitucional, que havia sido já reconhecido em sede de medida liminar pelo STF nessa mencionada ADPF. Pois bem, esse estado de desconformidade compromete a capacidade do sistema prisional brasileiro de promover uma responsabilização justa, com efeitos na reinserção social dessas pessoas, com efeitos na ressocialização, como dizem alguns doutrinadores, com efeito na possibilidade de dar a essas pessoas uma vida pós-cárcere e ainda com efeitos na reincidência criminal. O plano tem, portanto, impactos significativos
e o objetivo é fazer com que essa crise, né, que causa todos esses impactos nas vidas das pessoas apenadas, na segurança, na garantia do bem-estar do novo, o plano tem por objetivo exatamente promover aí alterações, estimular esses parceiros, a sociedade civil, a adotar medidas que venham a amenizar, mitigar todos os transtornos causados por esse estado inconstitucional de coisas do sistema prisional. Pois bem, então, coube a mim falar das medidas cautelares diversas da prisão. Então, como eu falei outrora, em 2011 houve uma alteração no Código de Processo Penal, de tal sorte que passaram a ser previstas as chamadas medidas cautelares diversas da prisão. E aí, 2 dispositivos foram alterados pela Lei 13.964, e esses 2 que foram alterados trazem determinações que são de uma leitura imprescindível para a compreensão dessas medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo no que diz respeito à sua aplicação, quando, como e de que forma devem ser aplicadas. Pois bem, o primeiro dispositivo a que me refiro é o artigo 282 do Código de Processo Penal. Esse artigo 282, ele diz que as medidas cautelares previstas, né, as medidas cautelares previstas nesse devem ser aplicadas observando, inciso 1º, necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Então, o inciso 1º do artigo 282, ele traz a necessidade, que nada mais é do que um subprincípio da proporcionalidade, como algo de observância essencial na aplicação das medidas cautelares como um todo. Ora, a necessidade, portanto, diz respeito à proporcionalidade, de tal sorte que as medidas cautelares, quaisquer que sejam elas, só poderão ser aplicadas quando forem necessárias. Em relação à prisão preventiva, observa-se da leitura do dispositivo do artigo 282, inciso 1º, que essa prisão, ela, como medida cautelar extrema, só será adotada quando da presença de pelo menos um dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pois bem, além da necessidade prevista no inciso 1º do artigo 282, a lei fala também da adequação. Então, a adequação da medida, conforme diz a lei, tem relação com a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Então, para a aplicação da medida cautelar, deve-se levar em consideração a sua adequação, que nada mais é também do que um subprincípio da proporcionalidade. E aqui, a adequação, ela tem relação com a gravidade. Esta gravidade a que se refere a lei, nada mais é do que a gravidade em concreto. É aquela gravidade verificada no caso concreto. As circunstâncias do fato têm relação com o modus operandi, a forma como a infração penal foi praticada. E, por fim, as condições pessoais seriam os bons antecedentes, o fato do agente, do autor daquele crime, daquela infração que está sendo imputada, ter ou não outras infrações, responder a outros inquéritos policiais. Então, essas condições pessoais
também vão determinar se a medida cautelar é adequada ou não. Em resumo, para a aplicação das medidas cautelares, é necessário e imprescindível a observância da necessidade, primeiro verificar se há necessidade da imposição da medida cautelar, e segundo, se aquela medida cautelar escolhida, se aquela medida cautelar eleita para ser aplicada, ela é adequada. E aí a adequação da medida, ela guarda relação com a gravidade do crime. Por exemplo, não seria justo aplicar, então, uma medida muito severa, num caso de crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Por quê? Porque numa situação como essa, é possível que o agente não venha, em caso de condenação, a iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Ou seja, a severidade, o rigor da sanção que for definitivamente aplicada, não terá a mesma severidade, o mesmo rigor da medida cautelar. Haverá, então, uma desproporção. E, nesse caso aí, é que se deve ficar atento, né, à possibilidade de uma violação ao princípio da homogeneidade. Pois bem, as circunstâncias do fato também são determinantes para saber se aquela medida cautelar ela é adequada ou não. Se aquela medida cautelar pode e deve ou não ser aplicada. Outro ponto, como eu falei, seriam as condições pessoais, que também vão interferir na adequação da medida. Pois bem, então, a necessidade e a adequação, é importante que se diga, são subprincípios da proporcionalidade. E aí, a proporcionalidade, ela tem duas vertentes. Proporcionalidade, ela deve ser entendida não apenas como proibição de excesso. A proporcionalidade não pode ser vista apenas como proibição de excesso, tá? A proporcionalidade também deve ser vista como deficiência de proteção. Então, isso pode ser invocado na hora da apreciação de uma medida cautelar. Ora, eu não posso aplicar uma medida cautelar que seja tão severa. Nesse caso, haveria um excesso. Portanto, a medida seria inadequada, haja vista esse excesso. Eu também não posso aplicar uma medida cautelar que seja tão branda, num caso tão grave, porque haveria aí uma desproporcionalidade, haja vista que a proporcionalidade também deve ser vista como uma deficiência de proteção. Também há uma violação proporcional quando há essa deficiência de proteção. Então, é interessante falar isso porque também é algo pertinente em relação à adequação da medida cautelar, das medidas cautelares como um todo, melhor dizendo. Pois bem, então nós temos hoje, em nosso ordenamento jurídico, esse dispositivo, o artigo 282, que trata da aplicação das medidas cautelares como um todo, inclusive das cautelares diversas da prisão, e que em seu artigo, em seu parágrafo 1º, deixa claro que a primazia será pela aplicação de apenas uma medida cautelar. Ora, o parágrafo 1º diz: as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. A doutrina, ela salienta que, embora o dispositivo fale que as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, deve-se primar pela aplicação de apenas uma medida, ou seja, a medida que seja necessária e adequada. Não há, portanto, como aplicar mais de uma medida, inclusive medidas que não sejam necessárias, que não sejam adequadas. O parágrafo 2º, por sua vez, do artigo 282, ele deixa claro que as medidas cautelares só poderão ser decretadas pelo juiz quando houver um requerimento das partes, seja no curso da investigação, por representação da autoridade policial, ou ainda
no curso da investigação e em juízo, a requerimento do Ministério Público. Esse dispositivo está, então, de acordo com o sistema acusatório hoje, previsto de forma expressa, como sendo o nosso sistema, o sistema adotado pela nossa legislação, no próprio artigo, no próprio Código de Processo Penal, artigo 3º-A. Pois bem, o parágrafo 2º, então, do artigo 282, veda a aplicação de ofício das medidas cautelares, inclusive das cautelares diversas da prisão. Em relação à prisão preventiva, ressalte-se, né, o 311 do Código de Processo Penal deixa claro, ele veda de forma expressa a aplicação aí dessa prisão de ofício, tá? Então, há um reforço aí no 311, o 282 já fala, 282 parágrafo 2º já fala da impossibilidade da aplicação de ofício de medidas cautelares, e o 311 ele reforça e especifica que a prisão cautelar, a prisão preventiva como medida cautelar, não pode, em hipótese alguma, ser decretada de ofício. Pois bem, aí temos o parágrafo 3º, né, que fala da possibilidade de comunicação, da necessidade de comunicação, a parte contrária, estabelecendo um prazo, e o parágrafo 4º, que traz aqui que a medida cautelar, uma vez descumprida, terá como consequência a possibilidade de imposição de outra medida, ou seja, o parágrafo 4º ele diz que, havendo o descumprimento de uma medida imposta, o juiz ele pode, a requerimento do Ministério Público, do seu assistente ou ainda do querelante, substituir esta medida que foi descumprida, impor outra em acumulação ou ainda, em último caso, aplicar a medida cautelar extrema, que seria a prisão preventiva. É claro que esse dispositivo ele também revela, como diz a doutrina, o caráter de excepcionalidade da prisão preventiva. Ele deixa claro aqui que o juiz ele vai, no caso, primeiro, impor outra medida, acumulada àquela que for descumprida, substituir aquela medida e, em último caso, em última ratio, havendo descumprimento e aquelas medidas não se revelarem, portanto, suficientes, é que o juiz irá decretar a prisão preventiva, aplicar a medida cautelar extrema. Pois bem, ressalte que, embora o juiz possa adotar todas essas medidas, a lei também deixa claro que essa substituição não se dá de ofício, tá? É um detalhe importante. Em relação ao parágrafo 5º, o parágrafo 5º ele diz, do artigo 282, que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Bom, a ideia aqui se insere na cláusula rebus sic stantibus, ou seja, haverá sempre a possibilidade de alteração da decisão que não possui, por isso, um caráter de definitividade. Então, concedida a medida e havendo posterior alteração do quadro fático, ela pode ser revogada. Essa premissa se escora no princípio da provisionalidade. Então, há princípios que são princípios básicos das medidas cautelares, um deles é o da provisionalidade. A medida cautelar aplicada, ela não é definitiva, ela é provisória. Assim como também é provisional, só atende aqueles casos em que há necessidade da sua aplicação. Por fim, e não menos importante, o parágrafo 6º, que reforça o caráter residual da prisão, dizendo que a prisão somente será determinada quando não for cabível a observado o artigo 309 deste Código, e ainda o não cabimento da substituição por outra medida deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Ou seja,
Primeiro, deve o juiz verificar a possibilidade da aplicação de uma cautelar diversa, para, não sendo o caso, e havendo uma fundamentação em elementos presentes lá no caso concreto, fundamentação esta feita de forma individualizada, ele aplicar a medida cautelar extrema e fazê-lo de forma, como exige o próprio dispositivo, fundamentada. Então, esses parágrafos do artigo 282 esclarecem como devem ser aplicadas as medidas cautelares diversas, bem como deixam claro que a prisão preventiva é a última ratio, devendo haver uma primazia na aplicação, caso haja necessidade da aplicação de alguma medida cautelar, de medidas cautelares diversas da prisão. Seguindo aqui, nós temos o artigo 283, que também foi modificado pela Lei 13.964/2019, o qual, em seu parágrafo 1º, deixa claro que as medidas cautelares não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade. Resumindo, não se admite a aplicação das medidas cautelares nas infrações punidas com pena de multa, nas infrações de menor potencial ofensivo. Então, as medidas cautelares não podem ser aplicadas quando o crime em tese praticado não tem a previsão de cominação ao réu, eventualmente condenado, de uma pena privativa de liberdade, seja de forma isolada, cumulativa ou alternada. Tá? Pois bem, então aqui deve-se observar o princípio da homogeneidade. Deve-se verificar se a aplicação daquela medida, ela observa ou não esse princípio da homogeneidade. O que é que diz o princípio da homogeneidade? Que não é possível aplicar uma medida cautelar que tenha um rigor maior do que a possível reprimenda que será imposta em caso de condenação. Bom, esses dispositivos tratam de disposições diversas em relação às medidas cautelares. Mas em relação às medidas cautelares, nós temos um dispositivo em específico, que é o artigo 319 do Código de Processo Penal. Como dito, a ideia foi evitar a prática de aplicação, como era muito comum, da prisão preventiva. Em casos de análise de flagrante, regra geral ocorria, dependendo do tipo de infração, a aplicação da prisão preventiva. Mas aí a legislação ela foi alterada exatamente para trazer ao juiz alternativas à prisão. E o objetivo, claro, é exatamente evitar prisões desnecessárias. Bem, em relação às medidas cautelares diversas da prisão previstas na nossa legislação processual, nós temos aí no artigo 319 do Código de Processo Penal diversas medidas. Dentre elas, nós temos, para ser mais específico, 9 medidas. Dentre elas, nós temos o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar suas atividades. Ora, esse comparecimento periódico seria mensal, semanal ou diário? Pois bem, a lei, ela não especifica aqui se seria mensal, diário, semanal. Ela apenas diz comparecimento periódico. E aí caberá o juiz, conforme previsto no próprio dispositivo, né, que ele fala aqui no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, informar e justificar suas atividades. Ou seja, o juiz é que vai estabelecer aqui como deve ser esse comparecimento, se mensal, trimestral, semestral.
De qualquer forma, a finalidade do comparecimento é informar e justificar as atividades que estão sendo realizadas naquele período. Além do comparecimento periódico em juízo, a lei também prevê a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando circunstâncias relacionadas ao fato devam o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Então, aqui a lei se refere à possibilidade de proibir que aquele acusado tenha acesso ou frequente determinados lugares que, como a própria lei diz, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva permanecer distante. Tive um caso interessante de um cidadão aqui acusado, aqui eu falo em Alagoas, tá, gente, onde eu sou defensor. O cidadão foi acusado de importunação sexual. Só que ele havia sido já identificado em outras situações, mas até então não havia sido denunciado. E o local onde ele praticava esse assédio era na praia. Então era comum ele ir para a praia e durante um banho de mar ali ele costumava ficar se aproximando das vítimas e passando a mão ali em suas partes íntimas. Por que é importante observar essa restrição legal, ou seja, de que a proibição de excesso, a proibição de acesso, melhor dizendo, ou frequência a determinados lugares estejam relacionadas às circunstâncias do fato, para evitar, como diz a doutrina, né, que essa proibição ela seja considerada uma pena de banimento, tá? Então, a doutrina recomenda que essa proibição de frequência ou acesso a determinados lugares seja utilizada com muita prudência, exatamente para que não seja considerada ou não possa constituir uma pena de banimento. O inciso 3º do artigo 319, ele trata da proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstâncias também relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Então, essa medida cautelar, a sua proibição, tem aí um objeto de tutela mais claro, né? É uma pessoa determinada, que, em regra, é a vítima ou a testemunha, e até mesmo pode ser um coautor, né? Coautor de um crime. Mas sempre tem que ser alguém, é importante que se diga, devidamente individualizado. Então, essa recomendação feita pela doutrina de que seja alguém individualizado é para evitar que haja a imposição do medida cautelar em dissonância com o objetivo, que é exatamente a tutela, a proteção de uma pessoa determinada. O inciso 4, ele traz como medida cautelar a proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou a instrução. Então, aqui há uma previsão de proibição de ausência da comarca que tem como objetivo a tutela da prova e, por via reflexa, a tutela da própria eficácia da lei penal. É exatamente para evitar que haja uma fuga. Então, o 319, inciso 4, ao prever a proibição de ausentar-se da comarca, tem por objetivo a tutela da prova e também evitar que a pessoa possa se evadir. É claro que não há nenhum óbice na aplicação
dessa medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca ser conciliada com o disposto no artigo 320 do Código de Processo Penal. Esse artigo 320, ele traz a possibilidade, né, como diz a lei aqui, a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar a sede do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Então, além da proibição de se ausentar da comarca, pode haver uma proibição de se ausentar também do país e, para tanto, a consequente entrega do passaporte como previsto em lei. O inciso 5º do artigo 319, ele trata do recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos. Ora, aqui há uma determinação de recolhimento no período noturno que a lei tinha aberto. Que seria o período noturno? O período compreendido das 18 até as 5 da manhã, das 20 às 5 da manhã. E aí isso vai depender da atividade laboral desempenhada, né, pelo acusado, pelo agente, para que não haja o comprometimento dessa sua atividade. Então, o juiz ele pode determinar o recolhimento no período noturno e nos dias de folga, sempre levando em consideração e observando aí que deve respeitar um intervalo mínimo para que o acusado ele possa sair do trabalho, se deslocar até a sua residência e não causar nenhum prejuízo ao cumprimento dessa medida cautelar. O inciso 6 do artigo 319, ele trata da suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Então, aqui, essa medida cautelar, ela terá como campo de aplicação os crimes econômicos e aqueles praticados por servidores públicos no exercício da função. Pois bem, o inciso 7 do artigo 319, ele trata da internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticado com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Então, aqui, o que a lei prevê é a possibilidade de uma internação que exige aí duas situações. Primeiro, que o crime seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, então não se limita a possibilidade dessa internação nos casos de crimes que não sejam dessa natureza, a comprovação da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade e, por fim, o risco da reiteração criminosa. Todos esses requisitos têm que estar presentes para que haja a possibilidade da imposição, então, dessa medida cautelar. A lei prevê também, no inciso 8º, a fiança como medida cautelar. E aí, em relação à fiança, nós sabemos que o Código de Processo Penal disciplina, inclusive, a possibilidade da sua dispensa, o Código de Processo Penal disciplina a possibilidade da sua redução, e tudo isso, seja a dispensa, seja a redução, vai levar em consideração a capacidade econômica da pessoa a quem foi aplicada essa fiança. Portanto, ficar atento à possibilidade de requerer a revogação da medida alegando a hipossuficiência financeira, alegando a impossibilidade de pagamento, porque a fiança pode, uma vez imposta e não sendo paga, comprometer a liberdade daquela pessoa. A fiança pode ter como consequência a manutenção da pessoa no ambiente carcerário, haja vista a sua hipossuficiência. Aí seria uma punição
para ela o fato dela não ter condições financeiras para pagar, eis que ela ficaria com a sua liberdade comprometida. E, como tal, cabe-nos agir no sentido de pedir a revogação da medida cautelar, pedir a dispensa da fiança, com base nesse argumento da hipossuficiência financeira. O artigo 319, por fim, ele trata da medida cautelar monitoração eletrônica. Então, nós aqui observamos que essa medida cautelar, ou seja, a da monitoração eletrônica, é uma medida em que a possibilidade, né, de vigilância ininterrupta, ela serve como tutela para o risco de fuga e a prática de novas infrações. Sem dúvida, é uma medida eficiente, é uma medida que traz uma segurança maior para a vítima da infração, onde naquele processo foi aplicada a monitoração, porque a vítima ela vai saber que o autor da infração penal está sendo objeto de um certo controle. Porém, em relação ao monitoramento, é importante que se frise que ele não pode durar todo o tempo de tramitação do processo. Assim como a medida cautelar extrema, assim como outra medida cautelar, há uma provisoriedade que deve ser observada. Então, veja, o monitoramento, ele traz uma certa restrição maior do que as demais medidas, porque a pessoa traz consigo um equipamento que causa uma impressão negativa na sociedade. E esse momento, por ter todas essas consequências, comprometer, inclusive, a possibilidade da pessoa se inserir no mercado de trabalho, frequentar uma faculdade ou ser bem vista nos locais onde ela frequenta, faz com que esse seja adotado também com cautela. Inclusive com cautela no sentido de observar o raio de monitoramento da medida cautelar. Então, pode-se questionar o monitoramento, levando em consideração que o raio de monitoramento da medida cautelar pode comprometer a frequência a um curso superior, a frequência ao trabalho e até mesmo a realização de algumas atividades habituais. Um outro ponto é o tempo de monitoramento. Por quanto tempo a pessoa pode ficar monitorada? Então, há vários casos em que a Defensoria tem atuado questionando o monitoramento superior a 2, 3 anos, monitoramento este que se torna desnecessário. Por fim, é interessante que se diga que essas medidas cautelares, elas, utilizadas de forma diversa da prisão, desafogam o sistema prisional, evitam, portanto, a superlotação e evitam outros problemas sérios e graves que comprometem aquelas pessoas que são presas desnecessariamente, que são presas sem que merecessem a aplicação de uma medida tão rigorosa, quer seja porque o crime por elas praticado não se reveste de uma gravidade em concreto que justifica a imposição daquela medida, quer seja pela própria desnecessidade da medida. Então, na minha atuação como defensor, é muito comum questionarmos a aplicação da medida cautelar extrema e sugerirmos a imposição de uma medida cautelar diversa da prisão, quando o juiz entende necessário a aplicação de uma medida cautelar. É comum também, quando há imposição da medida cautelar,
que é desnecessária, questionarmos a imposição dessa, quer seja pela falta de fundamentação, quer seja porque a medida não obedece, não observa a proporcionalidade que está presente no artigo 282, inciso 1º, ao exigir a necessidade de imposição de medida, e também no artigo 282, inciso 2º, ao exigir que a medida aplicada, a necessária, seja também adequada. Então, o plano Pena Justa tem o objetivo de alcançar, né, de melhorar, de acabar, de certo modo, mitigar a crise no chão prisional, e a utilização dessas medidas cautelares é uma das propostas feitas pelo CNJ para que haja, então, a concretização dessa garantia fundamental à liberdade e à dignidade, que deve ser também vista como um princípio desrespeitado, haja vista o tratamento desumano, o ambiente carcerário que não ressocializa e que acaba trazendo para aquela pessoa sérias consequências, quer seja do ponto de vista laboral, quer seja do ponto de vista pessoal, sobretudo em sua saúde mental. Saúde mental do preso é um tema que tem que ser também muito bem tratado, porque o ambiente prisional, ele causa em algumas pessoas todo esse prejuízo que dificilmente consegue ser sanado, porque essas pessoas não vão ter acesso a um tratamento psicológico adequado, e aí isso, de fato, inviabiliza todo e qualquer processo, inclusive de ressocialização. Pois bem, eram essas as minhas considerações. Eu quero agradecer pela oportunidade.